Então, pessoal, eu trouxe aqui 5 exercícios, tá ok? Onde a gente vai aprender a resolver problemas, né, problemas envolvendo limites no infinito. Ou seja, quando a nossa variável independente, né, tende a mais ou menos infinito. E eu digo para vocês que é um tipo de problema mais simples. Eu trouxe aqui os problemas de mais simples. Na próxima aula eu vou trazer um problema envolvendo radical, onde muita gente pediu por e-mail e eu acabei fazendo, né, pelo fato de ter muitos pedidos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar aqui, quando o nosso limite, né, a variável independente tende a mais ou menos infinito, é simples por quê? É simples porque a gente precisa apenas daquele termo de maior grau. Exatamente, o limite dessa função é a mesma coisa que o limite, tá ok? De x ao quadrado com x tendendo a menos infinito. O limite dessa função é igual ao limite dessa função. Pegamos o termo de maior grau. Ou seja, substituindo, né, por fins didáticos, isso aqui não é um número, certo? Menos ou mais infinito não é um número. E sim, a gente está dizendo aqui que o número ele está tendendo a menos infinito, ou seja, é um número muito pequeno. Então, um número muito pequeno, né, ele é negativo, é, elevado ao quadrado, então podemos até substituir. Se tivéssemos aqui menos infinito ao quadrado, isso aqui vai ser igual a mais infinito, que é exatamente a resposta, né? Então, o limite de x ao quadrado a gente substituiu aqui, né? Teríamos aqui então um caso mais infinito. O limite de x ao quadrado com x tendendo a menos infinito vai ser igual a mais infinito, tá ok? Vamos fazer essa segunda aqui. Da mesma maneira, se a variável independente está tendendo, né, a mais ou menos infinito, pegamos apenas o termo de maior grau. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de menos 2x ao cubo com o nosso x tendendo a mais infinito. O limite dessa função é igual ao limite dessa função aqui, tá ok? Então, substituindo aqui, teríamos mais, né? Ou melhor, teríamos aqui menos 2 multiplicado por mais infinito elevado ao cubo. Isso aqui vai dar mais infinito. E menos 2 multiplicado por mais infinito vai dar menos infinito. Beleza, pessoal? Então, isso aqui temos por fins didáticos, né? Estaria basicamente correto, podemos dizer assim, ok? Então, o limite dessa função aqui nada mais é que menos infinito, ok? Não vou reescrever tudo aqui de novo, mas o limite dessa função aqui é menos infinito. Quando a gente tem um quociente aqui, né? Temos duas funções aqui, temos o quociente, né? Uma fração algébrica. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Da mesma maneira, não tem diferença nenhuma, pessoal, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o termo aqui de maior grau que está no numerador e o termo de maior grau que está no denominador. Então, o limite dessa função é igual ao limite da função 5x por 2x, né? Com o x tendendo a menos infinito. Podemos até cancelar aqui o x com x, né? Isso aqui vai ser igual, então podemos reescrever aqui embaixo, ao limite da constante 5 meio com x tendendo a menos infinito. E o limite de uma constante é a própria constante. Olha só que maravilha, hein? Ficou muito mais simples, né? E aqui a mesma maneira, já que a nossa variável independente está tendendo para mais infinito, vamos pegar o termo de maior grau aqui e o termo de maior grau aqui. Então, o limite dessa função é a mesma coisa que o limite da função por 3x ao quadrado dividido por 6x, com x tendendo a mais infinito. Poderíamos simplificar aqui o 3 com 6, né? Ficaríamos aqui com 1 meio e o x aqui com x. Então, teremos aqui, reescrevendo, vamos ter o limite de... Aqui simplificamos, sobrou apenas o x, certo? Sobre 2. Então, o limite de x sobre 2 com x tendendo a mais infinito. Substituindo aqui, né, teríamos mais infinito dividido por 2. Mais infinito dividido por 2 é mais infinito. Beleza? Imagina um número muito grande. Eu vou pensar um número maior ainda. Dividido por 2 vai continuar sendo um número muito grande. Certo? Então, isso aqui é mais infinito. Olha aí. É a maravilha, né? Fazer esse tipo. Então, temos aqui mais infinito. Vocês vão ver que existe um detalhe muito interessante nesse tipo de limites. Olha só, quando eu já vou falar para vocês aqui bem baixinho como segredo, ok? Assim, ó, quando no nosso numerador e no nosso denominador a gente tem, no caso,
o mesmo grau, então perceba que no numerador o grau da função é 1 e no denominador o grau da função também é 1, certo? Então quando a gente tem o mesmo grau, a gente vai pegar apenas as constantes que estão com esses fatores, tá ok? Então, por exemplo, pegamos aqui o 5 e o 2, pode ver que o limite deu 5,5. Quando o grau do numerador é maior, né, que o grau do denominador, como aqui, o grau aqui é 2 e o grau aqui dessa função é 1, então quando o grau do numerador é maior, o limite vai ser exatamente para onde x está tendendo. Perceba que foi exatamente isso, tendeu a mais infinito. E quando o grau do denominador, aliás, do numerador é menor que o grau do denominador, pois o grau aqui do nosso numerador é 1 e o grau do denominador é 2, certo? Você vai ver que o limite vai tender a zero. Então, o limite vai tender a zero quando o grau é menor, o grau do numerador é menor que o do denominador. Vamos fazer isso aí? Então, vamos utilizar o método que a gente estava fazendo. Então, vamos pegar o termo de maior grau aqui e o termo de maior grau aqui. Então, o limite dessa função é a mesma coisa que o limite da função x sobre x ao quadrado, com x tendendo a menos infinito. Tá ok? Então, simplificando isso aqui, teríamos o limite de 1 sobre x, com x tendendo a menos infinito. Então, substituindo aqui, menos 1 é dividido por um número muito pequeno, isso aqui vai nos dar uma resposta que é zero. Beleza, pessoal? Então, perceba que aquilo que tinha falado inicialmente é verdade, tá ok? Então, isso é um detalhe bem interessante, né, para ganharmos tempo. Quando a gente tem uma quociente, né, de duas funções aqui, a gente e nossa variável independente está tendendo para mais ou menos infinito, o que a gente poderia fazer? A gente pega aqui, quando o grau do numerador e do denominador são iguais, vai ser exatamente o fator que está com a nossa variável, tá ok? Então a gente pega o fator, a nossa constante aqui, que é 5, e 2 é exatamente o valor do limite. Quando o grau é maior, então o limite vai se aproximar da onde temos aqui, no caso, o mais ou menos infinito, né? Então, para onde o x está tendendo. E para onde o x está tendendo, eu estaria errado aqui. Eu acabei falando uma coisa que não estaria correto. Porque, por exemplo, se tivéssemos aqui menos 6, né? Então, eu acabo corrigindo aqui. Se tiver, eu acho que eu falei isso, né? Eu acho que eu falei aqui que o limite tenderia para onde o x está tendendo. E não seria correto, porque, por exemplo, se tivesse menos 6 aqui, né? Ficaríamos aqui com uma constante negativa, né? Então essa constante aqui ela seria negativa, continuaria negativa, e mais infinito com o número negativo ficaria menos infinito. Então o correto seria dizer que quando o grau aqui é maior, né, o limite, tá ok, pessoal? O limite tende para mais ou menos infinito, beleza? Isso aqui é certo, vai tender para mais ou menos infinito. E na terceira situação, quando a constante do numerador, o grau do numerador é menor que o denominador, né, a gente sempre vai encontrar como limite o zero. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido. Inscreva-se no nosso canal. Na próxima aula eu vou trazer limites infinitos com radicais, tá ok? Muita gente pediu essa videoaula. E compartilhe aí o nosso vídeo, inscreva no nosso canal, conheça o nosso site matemáticabajosé.com. Beleza, galera? Valeu, até mais!